Olá, bem-vindo à oitava e última aula de apoio ao curso de Bibliologia do CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos. E a nossa aula de hoje é 3 sistemas de interpretação da Bíblia Sagrada. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Lenilberto Miranda, idealizador do projeto Teologia ao Alcance de Todos aqui no YouTube e Facebook, que tem por objetivo ensinar teologia a todas as pessoas. Então, você que quer estudar um curso básico em teologia, médio em teologia e bacharel em teologia ou oratória para novos pregadores, estude conosco. Certas partes das Escrituras devem ser interpretadas literalmente. Outras partes da Bíblia Sagrada devem ser interpretadas figuradamente. E outras partes da Bíblia Sagrada devem ser interpretadas simbolicamente. E é esses 3 sistemas que nós iremos apresentar a todos vocês aqui nesta aula. E o primeiro sistema de interpretação que eu quero apresentar a vocês é o sistema literal. Significa dar à passagem em questão uma interpretação comum de um bom senso e que as palavras são tomadas no sentido usual e costumeiro. Lucas, capítulo 1, versículo 31 e 33, que fala claramente e literalmente que Cristo nasceria da Virgem. Seria chamado o Filho de Deus e seria o herdeiro do trono do seu pai Davi, segundo a carne, e que reinaria nesse trono sobre os descendentes de Jacó. Esta regra de interpretação literal é a regra recomendada na maioria dos casos. Devemos usá-la sempre que for possível. Há passagens que não podemos interpretar literalmente por seu conteúdo ou por outras razões óbvias. Faz-nos exigir uma interpretação figurada ou uma interpretação simbólica. Mas sempre que for possível, você como aluno, você como estudante, deve empregar sempre o modo literal. O segundo sistema de interpretação bíblica que eu quero apresentar a vocês hoje é o sistema figurado, ou a interpretação figurada das Escrituras, que se dá às passagens que empregam figuras de linguagem. Por exemplo, em Hebreus capítulo 4, versículo 7, o escritor nos exorta: não endureçais os vossos corações. Em João capítulo 10, versículo 5, Jesus disse: eu sou a porta. E em João capítulo 6, versículo 48, ele diz: eu sou o pão da vida. Naturalmente, tais passagens não significam que os nossos corações sejam fisicamente endurecidos, mas sim que sejam sensíveis ao toque do Espírito Santo de Deus. Nem que Cristo é uma porta de madeira ou do curral, mas sim que ele é a porta de entrada para a vida eterna. Semelhantemente, ele não é um pão literal, e sim como um pão que sustenta espiritualmente aqueles que dele se alimentam. O terceiro sistema de interpretação é o sistema do simbolismo, ou o sistema de interpretação simbólica. Eu quero aproveitar e contar um fato que ouvi quando era mais jovem, um testemunho de um pastor falando sobre o símbolo do Espírito Santo, que o Espírito Santo simbolizava uma pomba. E foi marcante porque quando nós queremos, às vezes, ilustrar algo que é símbolo, fazer algumas formas didáticas para os alunos ou para as pessoas é muito importante. Mas naquele dia eu aprendi algo bem diferente que eu quero apresentar a vocês. Ele pegou a pomba, soltou depois de falar que ela era o símbolo do Espírito Santo, e a igreja grande, depois a pomba saiu e ficou na parte de fora da igreja, onde as pessoas passavam. Depois de algumas semanas, os irmãos estavam vindo para a igreja
e uma das crianças que participou daquele culto, daquele pastor explicando que o Espírito Santo era símbolo de uma pomba, encontrou a pomba simplesmente morta. A criança chamou o pai, chamou a mãe e disse: mãe, pai, mataram o Espírito Santo. O que eu quero dizer para vocês? A criança não tinha o entendimento sobre o que é simbólico, literal ou alegórico. E eu quero dizer para vocês que o literal jamais se tornará simbólico, que o literal jamais se tornará algo que é símbolo. E símbolo nunca deixará de ser símbolo. Por isso, da importância de você entender a Bíblia, de você ler a Bíblia, sabendo qual é o sistema. Nunca fale algo que é literal, interpretando de uma linguagem simbólica, ou algo que é simbólico, interpretando de uma linguagem literal, sem que fique muito claro para as pessoas que estão lhe ouvindo. O literal é literal, o simbólico é simbólico. Pense nisso. Interpretação simbólica é o que usamos quando se trata de objetos animados ou inanimados, que se usa paralelamente a fim de esclarecer um determinado assunto e assim sucessivamente. Nos capítulos 2 e 7 de Daniel, encontramos esse tipo de interpretação usada pelo próprio Espírito Santo. Os reinos gentílicos mundiais, desde o Babilônio, Nabucodonosor, até o retorno de Cristo, são representados pelos vários metais da grande estátua, vista pelo monarca e depois pelas várias feras que o profeta Daniel viu. Convém lembrar que, mesmo na interpretação figurada, ou mesmo na interpretação simbólica, devemos sempre procurar a verdade literal da mensagem divina contida na passagem, em apreço que você está lendo. A ciência da interpretação, usadamente, é designada a hermenêutica. E a hermenêutica é a arte de interpretar as escrituras sagradas. Então, nós teremos aqui no CETAT uma aula exclusiva de hermenêutica que vai tratar com mais aprofundamento, com um aprofundamento maior sobre esse tema aqui, tá? Sobre as verdades dos análises a ser feito. A hermenêutica deve ser distinta da exegese, que é uma aplicação das leis da interpretação. Ambas as disciplinas merecem um tratamento extenso com o recurso de estudos e aulas mais específicas, independente do seu currículo teológico ou da disciplina que você está estudando. Então, tanto a hermenêutica como a exegese, para que você se torne um grande intérprete das Escrituras, é muito bom você estudar esses dois assuntos separadamente. A interpretação acurada das Escrituras de determinada passagem da Bíblia depende muito de uma diferenciação entre as suas aplicações, as primárias e as secundárias. Como foi afirmado, toda a Escritura é para o cristão, no sentido em que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Mas nem toda a Escritura é a respeito dele. Isto é verdadeiro mesmo quando elas exercem somente a influência de Deus de uma aplicação secundária. Mas o que é uma aplicação primária e o que é uma aplicação secundária? Uma aplicação primária é feita quando determinado texto da Escritura é reconhecido como pertencente diretamente àqueles que ele foi endereçado. Uma aplicação secundária é feita quando determinado texto das Escrituras é reconhecido como não aplicável diretamente a certas pessoas ou classe de pessoas, mas os seus ensinos moral e espiritual são obstantes, apropriados para eles. Muitas verdades valiosas podem ser retiradas para os cristãos do extenso conjunto das Escrituras com respeito ao sábado judaico.
Mas aquela parte das Escrituras é dada uma aplicação primária para os cristãos, a quem ela nunca foi diretamente endereçada. Ele deve, como todos os violadores do sábado, ser apedrejado à morte. Números capítulo 15, versículo 32 e 36. De igual modo, se todos os textos das Escrituras Sagradas são de aplicação primária ao cristão, então nós estamos em perigo de ir para o inferno. Contudo, esta é a tarefa definitiva do teólogo, do estudante das Escrituras. A sua dignidade pode ser medida por isso, em grande parte pelo seu conhecimento e pelo seu análise do texto total da Palavra de Deus. Para o leitor, em geral, Mateus capítulo 16, versículo 28, é completamente separado de 17, 1 e 8, por causa da instrução completamente artificial de uma divisão de capítulo. Mateus capítulo 16, 28, sozinho parece ser uma apresentação errônea dos fatos, mas quando visto com um detalhe, como uma parte da narrativa da transfiguração, sua predição não é somente explicada, mas ela é uma contribuição muito importante para o propósito da transfiguração. Leia 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 e 21. Igualmente, a promessa de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, é vista como realizada, não em algum tempo futuro no céu. Mas se o leitor fizer a leitura até o versículo 10, ainda adacmos, reprovados. Leia 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Não pode significar a perda da salvação num contexto que tem a ver somente com as recompensas pelo serviço cristão. Uma interpretação correta sempre dependerá muito de um raciocínio feito com base em tudo que a Bíblia apresenta sobre um determinado assunto. Entretanto, uma interpretação de redenção baseada numa passagem isolada ou particular das Escrituras antigas seria um erro. Já dizia um professor amigo meu que texto sem contexto, ele gera um pretexto para você ensinar heresia. Todavia, as passagens anteriores dão uma grande contribuição para toda a revelação que você estiver estudando das Sagradas Escrituras. Lembrando também a parte do conhecimento das línguas originais, nas quais a Bíblia foi escrita, é muito importante. Por esta razão, o estudo do hebraico e do grego, para você fazer uma exegese digna, é muito importante na preparação e também na elaboração e exposição da Bíblia Sagrada. Chegamos ao final desta 8ª aula de apoio ao curso de Bibliologia do CETAT. Espero também que você assista às outras 8 aulas do nosso curso. Recomendo você fazer uma revisão da disciplina. Recomendo você assistir o nosso documentário Investigação da História da Bíblia, com 2 horas e 22 minutos. No nosso canal, vá na playlist, saiba tudo sobre a Bíblia e deixe o seu comentário. Recomendo no nosso canal também você ir na playlist Teologia Sistemática e também na playlist Bibliologia e assista todas as aulas de Bibliologia. Baixe essa aula na nossa plataforma em PDF do aluno. Recomendo você só responder o seu questionário na plataforma se você estiver seguro. E você que deseja fazer um curso de teologia, um básico em teologia, um médio em teologia, um avançado em teologia e oratória e interpretação bíblica, temos um curso especial para você. Acesse já o nosso site teologiaaoalcancedetodos.com.br ou também pode ligar agora nesse número que está aparecendo aqui, que é direto de WhatsApp. Inscreva-se no nosso canal, curta a nossa página no Facebook e não esqueça de dar o seu joinha e comentar e compartilhar para aproximadamente aí seus 10 melhores amigos. Olha, se você quer conhecer mais o seu professor, se você quer me conhecer mais,
Acesse já meu canal pessoal. É muito fácil. É só você digitar Lenilberto Miranda e lá vai ter muitas pregações, palestra, muito diferente deste canal aqui, mais voltado à teologia, e você vai estar me conhecendo mais. Você vai gostar. Deus te abençoe de uma forma rica e poderosa, e até a próxima aula de teologia, que é teontologia, que é a ciência acerca de Deus. CETAT, Seminário de Teologia ao alcance de todos, transformando pessoas simples em pessoas extraordinárias. Até a próxima aula. Olá, tudo bem? Eu tenho um aviso muito importante a todos vocês. Devido à situação que o Brasil está vivendo hoje e todo o mundo, o CETAT, Seminário de Teologia ao alcance de todos, decidiu solidariamente, neste momento em que estamos passando, vamos disponibilizar em nossa plataforma de estudos bíblicos e teológicos todos os nossos cursos com 70% de desconto neste momento para vocês, principalmente que estão em casa. No curso básico em teologia, com 15 disciplinas, com o conteúdo na plataforma, médio em teologia, com 25 disciplinas com o conteúdo na plataforma, o bacharel em teologia, com 40 disciplinas com o conteúdo na plataforma, e também o curso de oratória e interpretação bíblica, com 10 módulos e todo o conteúdo e as videoaulas na plataforma. Acesse já o nosso site teologiaalcancetodos.com.br. Deus abençoe nosso Brasil.